Bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a mais um programa Pensar Agro do Campo à Cidade. Hoje nós vamos tratar sobre o cooperativismo a nível de contexto geopolítico internacional e nacional, com uma pessoa que é especialista e que tem aí um reconhecimento dentro da área nacional e internacional por muitos anos, que é Dr. Onofre Cesário de Souza Filho, presidente da OCB, Organizações Brasileiras de Cooperativismo no estado de Mato Grosso. Doutor Onofre, uma alegria recebê-lo aqui no nosso programa Pensar Agro. Olha, nós vamos conversar bastante, Isa, e eu que agradeço em nome do Sistema OCB Mato Grosso o convite e estou aqui preparado para responder as tuas perguntas. Se não responder, vou aprender. E é isso. Nós vamos trocar ideias, pensamentos e vamos partir para a ação também. E a gente gostaria que o público seu fosse contemplado com essa entrevista. Olha, a alegria e a certeza de que nós vamos fazer um bom programa, isso não tenha dúvida, porque nós estamos tratando com um especialista, um apaixonado, um wiki nacional e internacional, que tem uma vivência enorme. Então, todos os especialistas de mercado, do agronegócio, e não só do agronegócio, mas do cooperativismo, também a nível de cidades, está ansioso para ter essa entrevista com o senhor. E como que o senhor vê o cooperativismo no mercado europeu com o mercado sul-americano? Olha, nós tivemos recentemente em Bruxelas, porque lá está a União Europeia, no Parlamento Europeu, e fomos lá estudar estratégias para o cooperativismo brasileiro e também para o cooperativismo sul-americano, porque nós temos aí a parceria no Mercosul e não queremos deixar também os nossos parceiros do Mercosul sozinhos, porque o Brasil é o país importantíssimo, eu já não vou mais comentar isso, nós já sabemos, mas precisamos tornar-se isso viável para a comunidade europeia. Então, nós fomos estudar estratégias, conhecer a União Europeia, o que eles pensam do Brasil, e isso eu posso agora tecer alguns comentários. Perfeito. O que nós vimos lá? Naturalmente que eu já estive em Bruxelas algumas vezes, aquela foi a terceira. E nós vamos tratar agora a coisa mais específica. O que a União Europeia pensa do mundo, mas o que a União Europeia pensa do Brasil? Primeiro ponto. Eu estive na Europa no ano 2000, quando entrou o euro, porque a União Europeia, o estudo é bem antes, né? Aquela união dos 28 países que saiu depois a Inglaterra. Eles conseguiram fazer três coisas que ficou muito evidente para mim. A primeira, transformar a garrafa PET em vidro, ou seja, deixou de poluir. Segundo, proibir fumo em áreas públicas. Ok, tudo bem. E a terceira, falar um pouco mal do Brasil em relação ao nosso agro. Perfeito. E nós vamos mostrar uma totalmente diferente. E mostrando que o Brasil é um grande conservador da sua natureza. Perfeito. Naturalmente que o jovem europeu, de 15 a 25 anos, ele está em conflito com ele mesmo, porque muitas vezes nessa faixa etária, uma mentira vira verdade. Uma mentira contada várias vezes vira uma verdade. E que é difícil depois tirar ela e reverter ela, né? Exatamente. Então, o que nós percebemos? Percebemos que existem estratégias de negócios
que nós podemos construir para o agrocop brasileiro, também envolvendo o Uruguai, Argentina, o Paraguai e outros países que provavelmente produzem, inclusive a Colômbia, do seu café. Perfeito. Então, mas vimos também um lado bastante negativo, que, por decisão, já estão construindo um grande formulário de 128 regras para que os alimentos cheguem até a União Europeia. E essas regras já pegam o café brasileiro assim, no primeiro ponto. Naturalmente que os alemães, os italianos que têm as suas indústrias de café estão muito preocupados, porque o café da Jamaica, do Vietnã, da própria Colômbia, não é um café que sustenta o mundo consumidor. E também não dá o brand, né? Aquela mistura com o café brasileiro é possível. Então, essa é a primeira coisa que eu vejo. Será que eles não estão procurando ficar sem o café? E há realmente uma preocupação dessas indústrias. Segundo ponto, que estratégia que nós vamos construir para chegar à União Europeia? A primeira que eu vejo é nós mostrarmos a nossa realidade. E isso vai ser mostrado no ano que vem, no evento em Manaus, onde inicialmente nós pensamos em fazer um evento só com o bioma amazônico, mas depois nós estendemos para os biomas do Brasil inteiro. Pantanal Cerrado, Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica e o sul do Brasil, que tem também produtos que a agricultura familiar cooperativa ou não recolhe isso da natureza. E qual foi a estratégia? Buscar as cooperativas de consumo da Europa, que são muito fortes. Inclusive, temos 3 grupos de cooperativas lá enormes. Um espalhado pela Inglaterra, porque nós vamos convidar os ingleses também, Inglaterra, outro pela Espanha, outro pela Turquia, junto com a Suíça. Então, esses grupos chamam-se Migros, é o grupo da Turquia mais da Suíça, Eroski da Espanha, é mais ligado ao País Basco, e Coop pega a parte da Bulgária. O que nós vamos trazer aqui? Nós vamos trazer o secretário-geral do Cooperativismo do Consumo da União Europeia. Maravilha. Para dentro de Manaus. E dar uma aula de Brasil para eles, uma aula de cooperativismo brasileiro, uma aula de agronegócio brasileiro. Como nós demos para o neto do Jacques Cousteau, que ficou aqui uma semana em 2012, certo, conhecendo o Pantanal, conhecendo as cooperativas de crédito, as escolas que o cooperativismo estimula, foi no sistema Unimed, foi no sistema Sicredi, Sicob, e viu que nós conservamos nossas nascentes. Ele viu uma coisa totalmente diferente, o que conserva a natureza. Então, nós temos que mostrar. Exatamente. O que mais deixa um pouco apático até esse movimento brasileiro é que muitos estão correndo ainda atrás para desmanchar mentiras, quando, na realidade, é muito mais simples divulgar a verdade. E tanto o cooperativismo, o agronegócio, não precisa ter receio, medo de falar do que nós fazemos, porque nós fazemos com excelência. Nós preservamos 66,3% do nosso bioma, do nosso território nacional. Plantamos e cultivamos apenas em 8%. Sobre esse aspecto dessa geopolítica europeia, qual é o sentimento que o senhor conseguiu ter, esse sentimento de trazer restrições de importações para o produto brasileiro? Aí eu vejo assim,
que nós precisamos criar ambientes aqui no Brasil para trazer esse pessoal que nos interessa. Perfeito. Nós estamos falando de negócios. Depois, uma outra sugestão minha é sobre conhecimento. Um povo só conhece o outro quando conhece desde a culinária, a cultura, até que religião que ele gosta. Porque é aquilo, a internet é boa, tudo é bom, mas nós temos fake news aí desde a era de Cabral, né? E que muitas permanecem ainda. Muitas permanecem. Então, vamos fazer evento aqui e vamos fazer eventos lá na Europa. Olhe bem, eu fui em 6 embaixadas brasileiras nessas viagens. Não fui mais porque veio a pandemia. Então, por exemplo, eu fui à Turquia 2 vezes. Na segunda vez, foi o governo turco que me convidou para ficar 10 dias lá. Da Turquia nasceu a ideia de ir para o Irã. Olhe bem, o Brasil é bem visto. Eles sabem da nossa importância. Agora, nós temos de mostrar. Temos de mostrar quem somos, a nossa capacidade de produção é enorme. Então, isso chama segurança internacional de alimentos. Perfeito. Perfeito. Quais as estratégias? Fazer evento no Brasil e fazer evento na Europa. Como? Dentro das embaixadas brasileiras lá. Por exemplo, o embaixador da Turquia falou, olha, aqui tem um auditório aqui que fica vazio. Por que vocês não vêm para cá? E a sugestão já pedi. Traz as cooperativas que vocês querem trazer, principalmente as de café, e vamos mostrar o que vocês têm. Nós trazemos as cooperativas turcas e vamos tal. E isso vai nascer o quê? Intercooperação, que é o nosso 6º princípio do cooperativismo. Então, não está difícil. Precisamos é só acionar aquilo que nós já sabemos que vai dar certo. Maravilha. Sobre esse contexto geopolítico internacional, como que o mundo árabe e o continente africano olha para o Brasil, tanto a nível de cooperativismo como de produção de alimentos? Olha, eu tenho um amigo que chama Glauber. Ele é um ex-jogador do Palmeiras. Ele e o Matheus já estão fazendo esse serviço para nós na África e também no mundo árabe. Através do futebol brasileiro, por exemplo, o Zico, né? Foi lá, conquistou o Japão. Sim. Através dos brasileiros que são ex-jogadores de futebol. Nós temos também de trilhar o mundo árabe, que hoje confia no Brasil, e temos de levar o nosso agro cada vez mais para o mundo árabe. Eu tenho certeza para você que esse caminho já está traçado. Que maravilha. Poucos sabem disso. Poucos sabem disso. Então, até os jogadores vão ser importantes. Que maravilha. Porque também nós também vendemos talentos, né? Perfeito. E através deles, eles já estão trabalhando no agro, principalmente no Irã, na Turquia, no Emirados Árabes, para nós. E aí a gente tem de conhecer esse pessoal. São formadores de opinião. São formadores com de opinião. Potencial enorme, que tem a possibilidade, disponibilidade muitas vezes, de trazer a nossa imagem positiva brasileira. Brasileira. Qual, dentro desse aspecto, nós vamos olhar para um lado negativo aí que hoje acontece. Tem muitos brasileiros propagando mentira, inverdades, com interesses não republicanos a respeito da nossa realidade brasileira, do nosso agronegócio, do nosso cooperativismo, de toda a cadeia produtiva do agronegócio. Na teu entendimento, isso está baseado apenas e tão somente por questões ideológicas ou por questões econômicas, financeiras, de mercado? Eu vejo que a natureza humana ela é dual. Essas pessoas
provavelmente elas não estão bem resolvidas com elas mesmas. Então, há algo de patológico aí. Perfeito. Se for isso, tem tratamento, né? Essa patologia tem tratamento e a gente pode até dar uma sugestão. Agora, se for pelo egoísmo, que quer o poder só e falar mal do Brasil lá fora, aí eu penso de outra maneira, né? Então, ele tem consciência do que ele está falando. Então, essas pessoas a gente pode até, por livre-arbítrio, respeitá-las, mas não concordar. Aí vem o campo, né? O campo do conhecimento. Perfeito. Vamos expô-las, vamos expor essas pessoas e trazer para dentro do mundo midiático, né? Porque também tem jornalista que talvez pense que eles estão certos. E eu só vejo uma maneira de tratá-las, expondo-as. Perfeito. E porque nós temos condições e conhecimento de manter um diálogo sem guerras com elas, né? Mas não arredando o pé. Perfeito. Esse trabalho do cooperativismo brasileiro em trazer para dentro do Brasil, para dentro da nossa realidade e propagar aquilo que nós somos e como fazemos e tratar essas informações de formas preciosas para que eles possam entender o contexto do povo brasileiro, da produção agropecuária, isso é fantástico. Maior ainda é quando tem a iniciativa de ir lá para fora e construir meios para ser consolidado como canal de divulgação de informações para aquele povo. Porque muito brasileiro não conhece a realidade do campo, não conhece a realidade do cooperativismo, não conhece a realidade da agroindústria, enfim, mas aí é questão de conhecimento. Agora, reverter as imagens negativas, eu acho que é primordial o que vocês estão implantando e aqui parabenizá-lo pela iniciativa aí com o presidente da UCB. Olha, eu lembro bem de uma passagem nossa pela Embaixada Brasileira em Paris. O embaixador até faleceu, ele chamava Paulo. Esse embaixador ele foi escolhido pela ex-presidente Dilma e a gente via que ele era de esquerda. E aí nós fomos falar de cooperativismo. Sabe que nós saímos de lá e ele já oferecendo, porque a Embaixada Brasileira em Paris é uma das mais bonitas, é um castelo, né? Falou, olha, está aqui a embaixada para vocês. Porque no cooperativismo, Oizan, nós trabalhamos uma palavra que chama equilíbrio entre o social e o econômico. Perfeito. O resultante disso chama-se cidadania. Perfeito. E não tem como mais você mostrar resultados do que você mostrar cidadania. E saúde. O que é saúde? Não é só o bem físico, é o bem-estar físico, mental, econômico, político, emocional de uma sociedade. Perfeito. Isso é saúde. A consciência coletiva sadia. Sadia. Detendo conhecimentos próximo à realidade do que vive e convive do que nós fazemos. Isso mesmo. Dentro de uma cultura onde nos eleva a brasileiridade. Esse DNA multi, né, que nós temos aqui no Brasil. Perfeito. Nós estamos falando com o Dr. Onofre Cesário, presidente da OCB do estado de Mato Grosso, e vamos para o intervalo e daqui a pouco retomamos para falar mais sobre o cooperativismo, os avanços, sobre reforma tributária e os impactos dentro do cooperativismo. Não saia daí. Aguardamos vocês. Jornalismo de qualidade e a informação com credibilidade.
nos remetem a uma só marca: Pensar Agro, do campo à cidade. O maior e mais completo portal de notícias do agronegócio. Acesse nossas plataformas digitais. Pensar Agro, do campo à cidade. Quer vender seu carro em um clique, em apenas 24 horas? Cadastre seu veículo em revendaseminovos.com.br. Acelere, é 100% confiável. Revenda Seminovos, o maior portal de revendas de veículos do estado. Olá, de volta a Pensar Agro do Campo à Cidade com o Dr. Onofre Cesário. Doutor Onofre, como que o cooperativismo hoje se encontra no Brasil? Como que ele está? Está muito bem. O cooperativismo brasileiro hoje é respeitado mundo afora. Mas a gente tem que falar da história dele. Você sabe que nós, há 50 e poucos anos, nós tínhamos 2 confederações de cooperativismo no Brasil. E aí a gente não pode deixar de falar do pai do Roberto Rodrigues, certo, porque foi ele que uniu os mineiros e o paulista e constituiu o sistema OCB. No ano 2000, nós tínhamos 7.500 cooperativas. Hoje temos menos cooperativas. Temos 4.500. Só que o número de cooperados dobrou e chegou a 20 milhões de brasileiros no cooperativismo. Então, se a gente falar que cada família tem 3 pessoas, nós temos 60 milhões de brasileiros envolvidos com esse movimento que é o social e econômico que equilibra para chegar à cidadania. O que nós produzimos? Nós falamos ramo de atividades econômicas, nós tínhamos 13, hoje temos 7. Então, toda essa redução, nós fomos, em termos de número, para frente, porque é moderno as fusões entre cooperativas. Então, hoje nós representamos, olhe bem, nós produzimos bruto quase 700 bilhões de reais. Ano. Vamos chegar em 2028, por aí, 27, a 1 trilhão de reais. Que maravilha. Nós temos 20 milhões de cooperados, vamos chegar a 30 milhões. Mais de 20% da população brasileira? Mais de 20%. Então, temos cooperativas com alta capilaridade, principalmente o sistema Unimed e o sistema de crédito. Porque há outras cooperativas, as cooperativas do agro, elas têm umas áreas restritas, porque nós não podemos chegar e produzir na Amazônia, né? Só os biomas, porque temos de respeitar a natureza. Então, esse cooperativismo é um cooperativismo dinâmico, é um cooperativismo responsável. Por exemplo, aqui no Mato Grosso, algodão, 90% do algodão produzido no Mato Grosso, produzido pelos produtores cooperados. Que maravilha. Soja, milho, 38%, 40%, leite, as cooperativas dos lácteos. Então, olha bem, o cooperativismo é uma atividade econômica que deu certo no mundo e no Brasil. O que nós precisamos fazer mais? O que cabe ao cooperativismo, nós estamos fazendo, que é educação, através do Sistema S, né, que é o nosso SESCOM, instruindo esses funcionários, os cooperados. E aqui no Mato Grosso, nós já temos um faturamento de 35 bilhões de reais. Que maravilha. Vamos chegar a 50 em 2027, porque o Brasil quer chegar a 1 trilhão. Perfeito. Então, nós estamos baseados em 3 pilares. Conhecimento, porque sem conhecimento nós não chegamos aos negócios. E sustentabilidade. Então, o cooperativismo já faz o ESG há muitos anos. Perfeito. E eu vejo que o Mato Grosso
é um estado contemplado no Uhum. cooperativismo, como todos os outros também, cada um com as suas características. Uhum. E vejo que, como empresa, nós também temos problemas, Uhum. mas temos muita solução, que nós temos uma palavra-chave, que chama pessoas. Maravilha. E escala. Quem tem a escala maior, corre o risco é menor. Maravilha. Um detalhe aqui muito grande que a sociedade tem observado, principalmente na área bancária, com o sistema cooperativo bancário, muitos municípios da realidade brasileira hoje não tinha mais a Caixa Econômica, não tinha o Banco do Brasil. E as cooperativas de créditos evoluíram e assumiram essa responsabilidade com eficiência. E isso a sociedade hoje, a maior parte dos municípios de pequena população, desfruta da atividade da cooperativa. Olhe bem, isso aí é uma reflexão interessante e, ao mesmo tempo, um contraditório. Uhum. Vamos lá. No município onde eu tenho a minha propriedade, uma pequena propriedade, Uhum. que chama Nova Brasilândia, Uhum. quando nós compramos aquela terra naquela região, tinha lá o Bradesco e o Banco do Brasil, se não me engano. Não Perfeito. tinha Caixa. Uhum. Depois eles desapareceram lá. Uhum. Hoje, com a chegada do asfalto, nós temos duas cooperativas. Uma do sistema Sicredi, onde eu já tenho uma conta, Uhum. e outra do sistema Sicobi, que é o Sicobi Primavera, que eu vou abrir outra conta. Então, olhe bem. Aí eles falam, mas os bancos estão diminuindo o número de agências, dando desemprego. E nós, pelo contrário, ao contrário, Aumentando. estamos aumentando. Aumentando. Aí o pessoal do Banco Central, mas Uhum. o que vocês estão fazendo? Uhum. Mas se nós podemos crescer e temos crescido 40% ao ano, tem região de 46% ao ano no cooperativismo de crédito, Uhum. porque as pessoas, pós-pandemia, são as mesmas, elas querem conversar, elas querem... Aquela que nunca teve conta no sistema financeiro, no caso das cooperativas, que não é um banco, né? Porque nós temos dois bancos, que é o Bancicred e o Bancob. Aí são bancos ligados às cooperativas. Perfeito. Mas as pessoas querem conversar, ela quer, esse é meu gerente. Aquela cadeira ali, que está na frente, que eles citam, é nossa também. Uhum. Então, essa questão do pertencer, Uhum. você Está eleva, integrado dentro você da eleva a instituição. tua autoestima, Uhum. você cria um ambiente de cidadania. Então, por isso que nós temos crescido o número de agências, é por isso. É uma estratégia do cooperativismo. Resolvido a demanda de muitos prefeitos que tinham que abrir conta e trabalhar online, muitas vezes, para movimentar o recurso municipal. E o contribuinte municipal não tinha como efetuar o pagamento, porque não tinha uma agência. Então, ele teria o acesso via online, ou ele teria que se deslocar aí 80, 70, 100 quilômetros para efetuar o pagamento de um IPTU, de um recolhimento de ISS e ICMS. Então, o trabalho cooperativismo nessa área é fantástico, é fantástico. Agora, me aguçou, assim, a origem do cooperativismo. Por favor, doutor Onofre, nos permeie esse conhecimento aí sobre a origem do cooperativismo no mundo. Olha, a cooperação, ela vem antes do cooperativismo. Mas o cooperativismo mesmo, ele nasce assim, entre o movimento francês, o movimento alemão e o movimento inglês, isso na Europa. E vou te dizer, tivemos um ministro da alta corte inglesa que foi feita lá uma lei, chamava Lei do Milho. Olha que a Inglaterra não produz muito milho, mas ficou com esse nome. Ele viu, em 1810, que quem produzia
a terra não era do agricultor. Esse ministro falou, nossa, mas nós temos de melhorar para o agricultor. Então, isso aí foi um pré-cooperativismo unindo os produtores. E aí, em 1844, juntando também com o movimento alemão, o movimento francês, na Alemanha foi um padre, por nome de Raiffeisen, sistema Raiffeisen. Na Inglaterra, por que eles criaram? Uma cooperativa de consumo numa cidadezinha chamada Rochdale, 1844. Foi uma resposta aos maus tratos de vendas de produtos para a comunidade deles. Nasceu a primeira cooperativa como empresa, que está lá no museu hoje, e é o cooperativismo de consumo. Essa é a história. Depois disso, chega no Brasil aí no início de 1900, através de outro padre, né? E também de alguns movimentos em Minas, São Paulo, e no Rio Grande do Sul. E aí o cooperativismo vai consolidando no Brasil, até chegar em Mato Grosso, na década de 30 do século passado. Você sabe que nós tínhamos uma cooperativa, uma das primeiras cooperativas aqui em Cáceres. Do Shark? Do Shark. Olha só. Ali na região de Cáceres, perto na margem do rio Paraguai. Então, o cooperativismo ele nasce... E era uma empresa da Inglaterra, inglesa. Então, olhe bem, já perguntaram para algum cooperativismo, assim, um cooperativista muito famoso, onde nasceu o cooperativismo? Eu falei, não nasceu em Rochdale? Outro falou, não nasceu na Alemanha, não nasceu na França, não. Ele falou, o cooperativismo nasceu no coração dos homens que queiram intercooperar, melhorar o seu negócio, a sua cidadania. Então, parece que o cooperativismo é inerente à própria natureza humana. Perfeito. Quem disse isso é um autor desconhecido. Como sempre, né? Essa foi muito boa. Não existe uma vertente americana e uma vertente europeia nesse contexto aí, ou não? Sim, dentro da europeia, porque a balança é o social e econômico. Certo. Os alemães vão mais pelo econômico. Os ingleses mais pelo social. E aí, essa balança, ela está cada dia melhorando mais, porque nem todos os 7 princípios que nós temos no cooperativismo nasceram em Rochdale. Perfeito. Nós tivemos 2 em 1995, que é a intercooperação entre cooperativas, e a comunidade onde a cooperativa atua, para a gente ajudar a comunidade. Então, foram 2 princípios mais recentes. Então, há essa disputa, entre aspas, mas, pensando, sim, em negócios, a cooperativa é uma empresa de negócios. Perfeito. Que ela congrega os seus cooperados, ela é em função dos cooperados e da comunidade onde ela está atuando. E aí vem os princípios. O primeiro é fantástico, né? Adesão livre e voluntária. Olhe bem, para você aderir a alguma coisa voluntariamente, com consciência, com estado de consciência alta, você precisa ter algo de cidadania, né? Então, não é fazer cooperativismo aí, sair na rua e quer montar uma cooperativa. Isso é muito comum hoje, quando uma ideologia quer o poder e começa a formar cooperativas sem o preparo. Aí não vai dar certo. Porque a empresa, fora dos princípios basilares da cooperativismo. Então, já falava o padre lá de Mondragón, José Maria Arrimendi Arreta.
antes do movimento, antes de fazer alguma coisa, vem a educação. Então, sem educação, nós não chegamos a lugar nenhum. Conhecimento. Isso aí está na Bíblia, né? Você acha que Deus, o pessoal chama arquiteto no universo, na sua consciência máxima de sabedoria, levou 7 dias para fazer o planeta Terra, né? E não foram 7 dias humanos, né? Demorou muito mais. Ele começou a fazer uma coisa, fazer outra, até colocar no 6º dia o homem, que é a razão de existir aqui, né, no planeta. Sabedoria máxima, né? Então não é chegar e tem de ter conhecimento. Isso aí, eu gostaria que você me convidasse para a gente falar sobre educação, conhecimento no cooperativismo. Um grande prazer. Porque hoje nós estamos falando sobre negócios. Exatamente. Porque depois eu queria falar sobre sustentabilidade. Maravilha. Porque aí fecha os 3 pilares do cooperativismo. Perfeito. É o ESG. ESG, que chegou agora, mas que no cooperativismo ele já está... Desde 1844. E também surgiu com o mercado europeu exigindo essa alteração, essa mudança, para contextualizar esse sentimento nobre aí de resgatar então, os valores aí você falou do sociais. mercado europeu, das regras. Será que as regras, que essa 128, que o sonho da União Europeia é transformar essas regras para o mundo? Agora, e o cooperativismo? Será que as regras já não estamos cumprindo essas tantas regras que tem lá? É isso que nós queremos mostrar no evento de Manaus. Olha, vamos dar um passeio pela nossa floresta? Colhe lá água. Será que tem contaminação? Agora, o homem está na Terra não é só para contemplar a natureza, ele tem de produzir, ele tem de comer. Só se um dia nós vivermos de luz, né? Não está no tempo ainda. A Europa não tem área de produção que dê para ter uma sustentabilidade para a sua população no geral. Ela sempre depende de importação. Estabelecer algumas regras impositivas, até para o mercado brasileiro, isso prevalece até quando? Será que vai aguentar isso ou tem um determinado limite aí? Olha, a pandemia veio mostrar as dificuldades de comércio, principalmente de alimentos. Que alimentos, por mais tecnologia que você tem, passa pela mão do homem. E o vírus, você não vê o vírus, né? Então, olhe bem, a Europa, nós falamos isso lá para o nosso instrutor, lá no Parlamento Europeu. Instrutor, as regras são bem-vindas, mas será que elas vão se adaptar com o tempo? E se tiver uma catástrofe econômica, mundial, geológica na Europa, vocês vão passar fome, vocês vão morrer. E a Europa tem um medo de fome, porque ali passaram guerras e guerras e tiveram muita fome. Quantos já morreram de fome? Então, uma pergunta. Então, não adianta atacar principalmente o nosso Brasil. Eles têm de fazer cooperação com a gente. Essa que é a verdade. E deixar de ter medo. Porque muitas vezes é mais viável você abrir um mercado indiano, um mercado da Ásia, do que iniciar a discutir dentro da Europa, que tem uma posição nesse sentido. Então, as instituições brasileiras muitas vezes deixam para um segundo plano, um terceiro plano, e pode até ter uma queda de braço comercial em função de algumas exigências aí que muitas Olha, vezes na não é agricultura tropical, Isa, o nosso grande concorrente mesmo é a Índia. a Índia. Só que a Índia é um concorrente agora muito fraco, né? Porque por mais que eles tenham tecnologia, eles têm 1,4 bilhão de boca para comer. Exatamente. Olhe bem, eu fui à Índia, estou querendo ir outra vez.
eles precisam dos nossos pulses, né, que são os feijões, precisa do nosso frango, porque eles comem carne, frango, precisa de outras coisas. Cooperação. Nós vamos para o intervalo e nós estamos aqui falando sobre cooperativismo com o doutor, especialista, e Onofre Cesário, presidente da OCB. Daqui a pouco nós retornamos e agradecemos a tua participação. Jornalismo de qualidade e a informação com credibilidade nos remetem a uma só marca. Pensar Agro, do campo à cidade. O maior e mais completo portal de notícias do agronegócio. Acesse nossas plataformas digitais. Pensar Agro, do campo à cidade. Quer vender seu carro em um clique, em apenas 24 horas? Cadastre seu veículo em revendaseminovos.com.br. Acelere, é 100% confiável. Revenda Seminovos, o maior portal de revendas de veículos do estado. De volta a Pensar Agro com o doutor Onofre Cesário, presidente da OCB. Doutor Onofre, como que o cooperativismo, já vimos aí, o senhor deu uma explanação muito maravilhosa sobre as atividades, mas vamos detalhar um pouco sobre a agricultura familiar. Como que isso agrega, como que isso enriquece e como que estrutura o cooperativismo dentro desse segmento? Olha, Isan, essa fragmentação da agricultura tem trazido mais conflitos do que soluções. Perfeito. Até algumas políticas públicas estão sendo direcionadas como se a agricultura fosse por etapas ou por segmentos. A agricultura é uma só, a pecuária é uma só. Então, como eu vejo a agricultura familiar? Primeiro, ela não pode ter ideologia de um lado ou de outro. Segundo, ela tem de ser produtiva, ela tem de respeitar o meio ambiente como todos, porque a maioria da agricultura familiar, o ideal é que se ela estivesse perto das grandes cidades, por causa da logística, principalmente no Mato Grosso. Terceiro, que ela seja agroindustrializada, agregação de valor. Olhe bem, o Brasil, nós estamos partindo para um país de velhos já. Um casal, 70 anos, daí para frente, até menos, tem algumas dificuldades até de alimentação. Muitas vezes perderam os dentes, tem artrite, tem dificuldade de mobilidade. Então, a agricultura familiar, ela é essencial para as pessoas, porque ela tem de produzir alimentos para esse tipo de cidadão. Perfeito. Aí entra junto a área de saúde. Você já pensou? Agricultura e saúde tem de estar junto. Será que todos nós podemos comer os mesmos alimentos? Será que não temos alergia a alguns tipos de alimentos? Será que não tem alimentos mais... Então, aí vem a parte nutricional. Então, o ser humano é uma complexidade que necessita da agricultura familiar, porque está próximo do consumidor. Será que o leite que nós estamos bebendo, esse leite de caixinha, é melhor que o leite de garrafa de 50, 60 anos atrás? Quais são os componentes? Que tipo de queijo? Então, isso, a agricultura familiar faz melhor do que, se a gente fazer uma fragmentação aí, do que as commodities. Perfeito. Perfeito. Porque a commodities vai ser transformada não no nosso país, somente, né? Então, eu vejo que um governo de estado, os municípios,
têm de ser inteligentes para que dê ao homem e também o INCRA as terras necessárias para que possamos construir a segurança alimentar do brasileiro através do agrocoop familiar. Perfeito. Levar para as comunidades o que tem as cidades, comunicação, internet, num raio que não pode ser mais de que 200 quilômetros, no caso do Mato Grosso, que esses alimentos cheguem à mesa dos brasileiros saudáveis, de preferência com o mínimo possível de agressão ao ecossistema. E digo para vocês, hoje nós caímos naquilo que chamamos de agricultura sustentável para a cidadania. E digo para você, não existe movimento melhor, mais indicado do que o cooperativismo para assumir isso, junto com o governo federal, governos estaduais, governos municipais. Me permita fazer um contraponto entre o ideal para a nossa realidade. Hoje, aquele cidadão que está aqui próximo, com uma chácara, que produz ovos, que produz uma galinha caipira, quando ele chega aqui no trevo, para entrar na cidade, ele é abordado pela agente de vigilância sanitária. Se não tiver o registro, o CIF dele, ele é preso e aquele produto dele é jogado fora, é exterminado, é acabado e não deixa ele comercializar. A cooperativa, não só como um instrumento para a agricultura familiar, mas também para os assentamentos, para a reforma agrária e para o abastecimento de alimentos saudáveis para a cidade, ela é primordial, mas precisa muito ainda de ter maturidade, conhecimento para definir ela como ponto estratégico nas políticas públicas de alimentos. Esse contraponto é só para vocacionar o senhor para nos ir mais além dentro desse aspecto, dentro desse ponto. Olha, você fez uma afirmação extremamente inteligente. Olha que eu sou bastante... eu analiso muito o que você falou. E foi uma questão inteligente. Então, deixa eu te mostrar entre o real e o ideal. Perfeito. Estive na Coreia do Sul vendo o quase próximo do ideal. A Coreia hoje do Sul tem 35 milhões de habitantes. 10 milhões de habitantes, em torno disso, é alimentado pelo cooperativismo agrofamiliar. Como? Primeiro, tem uma escola de agronomia. Jovens são treinados para ser agrônomos ou técnicos. As áreas deles são restritas, mas com a tecnologia, eles produzem desde toda a cadeia produtiva, desde a produção até a distribuição através das cooperativas de consumo. Isso gera para 5 milhões de coreanos renda e eles estão fazendo um bem danado para a economia coreana, que hoje não produz todos os alimentos que necessitam. E lá eu vi a primeira robótica em agricultura. O robô faz uma grande parte, né? Ele faz quase tudo. Ele faz a agricultura vertical, né? Ele faz a plantação, a iluminação, o clima, a umidade, tudo, e a colheita também.
no caso de morangos. Ah, Então, o que nós queremos fazer? Nós estamos entrando já no outro assunto, que é o conhecimento, que eu queria falar dos nossos conhecimentos. Mas vou dar só um toquezinho, que foi oferecido ao Brasil, através da minha pessoa, intercâmbio com essa faculdade de agronomia e também 2 vagas de mestrado. Então, o que nós vamos fazer? Intercâmbio de jovens a nível mundial. Perfeito. O Brasil indo para fora. Eles vindo aqui. Para cá. Vai acabar o conflito com a União Europeia. Os jovens europeus vão, mas pô, não é o que o pessoal, a mídia está falando. Perfeito. Aqui é outra realidade. Perfeito. Então, através do conhecimento, do intercâmbio, nós vamos diminuir as nossas distâncias, inclusive os conflitos ideológicos. Maravilhoso. Maravilha. É o caminho mais saudável, né, doutor Onofre? Mais saudável. Conhecer a realidade tal qual ela se apresenta, né? Freud já fazia isso. Sim. Um dia o homem, né, tem que deixar a criança que sempre for. Enfrentar a vida tal qual é. Porque nós estamos aqui para evoluir, para relacionar com as pessoas, para tornar a felicidade possível, né? E é possível. Sem dúvida, sem dúvida. O cooperativismo, ele tem agregado valor na agroindustrialização. Como que é a realidade lá fora, dentro desse processo que o senhor acabou de colocar aí, da China, a Coreia do Sul, né? É, a Coreia do Sul. Coreia do Sul. E aqui para dentro da nossa realidade, agregar valores em processos da agroindustrialização por intermédio da cooperativa. Ah, isso é fantástico. Os estados do Sul, Sudeste já resolveram essa parte, principalmente o Paraná, Santa Catarina. Lá eles têm a agroindústria muito pesada e exportam para 100 países no mínimo. Vamos agora chegar ao Mato Grosso e o Norte e o Nordeste. O Nordeste está muito bem nas frutas, ali na Bahia, e também no Ceará. Norte, eu divido o Norte assim. Rondônia é uma coisa, o Pará, o Sul é outra, e os outros estados ainda estão mais em relação a biomas, né? Mas nós temos no Pará a Tomé-Açu, que os japoneses, na Segunda Guerra Mundial, que aqui no Brasil teve um campo de concentração no Brasil, se não me engano, no Ceará. Eles foram para lá, a pimenta do reino, e hoje tem uma cooperativa fantástica lá produzindo não só pimenta, mas tudo que afloresta, tudo que pode ser produzido ali. Agora, chegar a uma realidade de Mato Grosso. Nós temos aqui muito o que fazer. Nós temos nossos biomas para ser transformados, respeitando. E uma coisa que eu vou tocar, agricultura familiar. Por exemplo, os óleos essenciais. Quanto da nosso cerrado tem óleos que a gente pode produzir e um frasquinho assim custa R$250. Então não é só soja, não é só milho. Nós temos aqui no Mato Grosso uma coisa fantástica para a gente desenvolver. E aí entra o cooperativismo dessa maneira que eu estou te falando. Perfeito. Mas e a América Latina? Eu gostaria de tocar um pouco no Mercosul. Excelente. Vamos ter um evento aqui no Mato Grosso dos países do Mercosul. Então vai vir Argentina, Uruguai, Paraguai, que eu estive no Paraguai recentemente, que faz um bom cooperativismo, e o Brasil. E vamos convidar a Colômbia. Vai acontecer quando? Provavelmente em fevereiro de 2024. E o de Manaus também vai ser o ano que vem.
nós vamos aí cumprir os pilares, né? Perfeito. Intercooperação, conhecimento, negócio e sustentabilidade. Você está convidado. É uma grande alegria para estar entrevistar presente. alguns dos nossos palestrantes, dos nossos cooperativistas aí de fora, né? Para saber tudo. Agora, recentemente, o Brasil fez uma coisa fantástica, e nós fazemos quase de 2 em 2 anos. Teve um evento em Brasília pela Organização das Cooperativas Brasileiras, que estavam lá em 21 países, com a ONU presente, dentro do Itamaraty, já discutindo que a função do Itamaraty não é a função ideológica, é uma função de governo estadista, de Estado, porque sai um governo entre outros, mas aquilo perdura. Perfeito. E discutindo o quê? Tudo. Meio ambiente, negócios, com países da África, países... Até a Austrália estava, Vietnã. E o pessoal da ONU. O que nós estamos fazendo? Um bem grande para a humanidade, né? E é um assunto que a gente pode estender. Eu digo, o cooperativismo brasileiro é um cooperativismo maduro. Ele precisa ajudar o continente africano. E nós fazemos através de quê? Dos países de língua portuguesa. Timor-Leste estava lá, estava Moçambique, estava Angola. Que maravilha. Estava Guiné-Bissau. Então, e através do quê? Nós da exploração, nós precisamos agora do conhecimento. É a era do conhecimento. Exatamente, exatamente. Nosso programa está chegando ao final. Nós tínhamos vários assuntos, um deles era o impacto da reforma tributária dentro da cooperativa. Se eu puder falar um pouco a respeito, nós estamos para terminar e eu gostaria de dar aí também no final para o senhor fechar o programa com as suas considerações. Mas qual é o impacto da reforma tributária hoje para o cooperativismo? Eu não vi nenhuma reforma tributária no Brasil, até vendo o histórico, que não aumentasse impostos. Eu posso falar que é nível mundial também. Então, essa reforma, ela vai trazer impacto. E aí, a FEComércio de São Paulo já falou que vai aumentar bastante. Ela deu uma cifra, 96%. Absurdo. Sobre o cooperativismo e a reforma tributária, o que mais nos atinge seria o ato cooperativo. Porque o que é um ato cooperativo? Lá na Constituição está assim, que o ato cooperativo é aquilo que o cooperado faz em relação à sua própria empresa. Porque a cooperativa é uma empresa, um CNPJ, mas em torno dela nós temos vários CPFs. Então, não pode ter tributo entre um ato... Bitributação. Bitributação. Perfeito. Se isso atinge, nós vamos ter de partir por um novo modelo mental, novos arranjos societários, para que essa perna aí, que pode ser cortada, a gente diminui o impacto sobre o cooperativismo. Então, é bitributação mesmo. Perfeito. Então, eu vejo que o que precisa fazer é uma reformulação. Nem vou falar reforma. Reforma é pouco. Temos de fazer uma reformulação administrativa no Brasil. Aí podemos discutir reforma tributária. Perfeito. Que o custo Brasil é altíssimo. Doutor Onofre, nosso tempo, eu tenho plena certeza que nós vamos ter outras oportunidades. É vasto o conhecimento, o brilhantismo do senhor sobre o cooperativismo
e a importância do cooperativismo no Brasil e no mundo, como agregar valores e trazer conhecimentos para outros países. Eu gostaria que o senhor fizesse as considerações finais, à vontade, colocando para a sociedade o que é o cooperativismo, o que ele representa e qual a importância dele dentro desse contexto da área de produção. Eu vejo assim, o homem, pela sua natureza, ele precisa de alimentos. Uhum. Uma parte dessa população chama agricultor ou pecuarista. Uhum. Nós precisamos produzir. Nós vamos produzir dentro de um sistema que congregue os elementos necessários para o equilíbrio do planeta. Uhum. Isso só pode ser feito através de muita cooperação entre o homem e a natureza. Maravilha. Dentro dessa cooperação, temos um movimento chamado cooperativismo. Nesse movimento, eu acredito, mas ele tem outras opções. As opções são válidas desde que você tenha alimento na mesa, de qualidade, com preço satisfatório e para que a cidadania seja implantada. Maravilha. Nós estamos finalizando o programa Pensar Agro e aqui nossa gratidão à fonte infinita do amor incondicional. Agradecer por mais uma vez aqui o Dr. Onofre Cesário de Souza Filho, presidente da OCB Mato Grosso. E continue conosco no nosso Instagram, no nosso Face, na nossa plataforma de notícias, www.pensarago.com, e no YouTube também. Esse programa, após a veiculação dele nos canais de televisão, vai estar disponível também no YouTube. Muito obrigado pela tua presença e estar conosco mais uma vez.